Existe uma outra história que eu quero desvendar com vocês e vale a pena a gente pontuar isso. Por quê? E não é uma implicação arbitrária, mas uma notícia para te manter informado e eu acho que vale a pena para compor o debate. Afinal, Israel acumula mais da metade das condenações por direitos humanos da história das Nações Unidas, como bem foi pontuado na última sexta-feira, conforme Netanyahu discursava. Isso dado que China, Cuba, etc., outros países têm um longo histórico de direitos humanos que proporcionalmente não é condenado. Uma coisa que frequentemente Hillel Neuer, por exemplo, um advogado internacional de direitos humanos que comanda a organização sem fins lucrativos e o UN Watch, tem pontuado. A relação da ONU com não só o Hamas, mas outros grupos no Oriente Médio, veio sob questionamento, sob escrutínio, vocês vão lembrar, em janeiro desse ano, quando houve um escândalo publicado pelo Wall Street Journal de que 9 funcionários da Agência para Refugiados das Nações Unidas na Palestina participaram do massacre do dia 7 de outubro. Depois os 9 foram afastados, a ONU reconheceu que havia evidências de que, de fato, eles poderiam ter participado. Depois, o Wall Street Journal ainda falava que um dossiê israelense incluía mais de 1.000, eram 10% de todos os funcionários dessa agência para refugiados na Palestina, de que ela incluiria membros militantes do Hamas. Houve uma negativa absoluta da ONU de que esse era o caso, da UNRWA, que é essa agência para refugiados, de que esse fosse o caso. Mas agora isso emerge novamente. Então vamos relembrar aquele episódio e vamos ver o que aconteceu agora. Vocês veem a tarde a mudar abaixo de mim, chefe do Hamas morto em ataque, liderava um sindicato ligado à ONU. Essa matéria é da National Review, que é uma revista dos Estados Unidos. Mas foi uma coisa amplamente divulgada, a informação está publicamente disponível e, salvo engano, já foi mesmo reconhecida pela própria UNRWA. Então, o comandante do Hamas no Líbano, que foi morto num ataque israelense, isso foi da noite de domingo para agora, de sábado para domingo, esse entremeio do final de semana houve um ataque aéreo, ele foi morto nesse ataque. Ele era o líder de um sindicato de professores ligado à agência. O nome do sujeito é Fateh Sherif, ele e a família foram mortos num ataque aéreo, então ele estava no Líbano, ou melhor dizendo, num campo... Pessoal, perdão aqui. Perfeito, isso mesmo, ele estava no Líbano, era um líder palestino, um líder do Hamas, estava no Líbano, foi morto num bombardeio nesse final de semana. Ao mesmo tempo em que ele liderava atividades de terrorismo, ele também liderava o sindicato dos professores da UNRWA, que é essa agência para refugiados no Líbano. Para refugiados palestinos, mas ele liderava esse setor no Líbano. Ele era empregado pela agência e ele ficou sem pagamento em março já, devido a alegações de suas atividades políticas, segundo a UNRWA disse ao Times of Israel, numa declaração. Na época daquela suspensão, a Reuters também teve notícia de que Sherif, esse funcionário então, havia sido suspenso por 3 meses depois que a Agência das Nações Unidas foi cientificada a respeito das alegações de que as suas atividades estavam violando o framework, a estrutura regulatória da agência e do seu staff. A suspensão trouxe muitos protestos, vale a pena dizer, fora dos escritórios da UNRWA em Beirute, a capital do Líbano. E os manifestantes estavam pedindo que ele fosse reinstated, que ele retornado à normalidade. Esse foi o caso para ele. Agora, vale a pena a gente recuperar o episódio. Apesar disso tudo, o chefe da UNRWA, ainda nesse episódio, melhor, nem voltando atrás, o chefe da UNRWA disse recentemente, logo antes de eu entrar no ar, que ele não sabia que esse professor que estava suspenso era um líder do Hamas que estava no Líbano. Ele disse que o que é óbvio para vocês hoje não era óbvio ontem. Isso depois que o Fateh Sherif foi morto nesse bombardeio. Ele disse que que Israel está manchando a reputação da UNRWA, dessa agência, que o que é óbvio hoje não era óbvio ontem, e disse que ele não sabia a respeito disso, mesmo o sujeito tendo sido suspenso por causa dos relatos preocupantes a respeito da questão. Isso foi o Felipe Lazzarini que disse para repórteres em Geneva, ele então que lidera, Genebra, melhor dizendo, Geneva em inglês, Genebra em português, ele que lidera a UNRWA. Vamos resgatar o episódio para lembrar de quando isso aconteceu da última vez. Em janeiro, a gente teve o relatório do Wall Street Journal que falava que, segundo um dossiê de inteligência israelense, isso foi em 29 de janeiro desse ano, 10% dos 12 mil funcionários da UNRWA, essa agência da ONU para refugiados palestinos, estava ligado ao Hamas. 9 dessas pessoas diretamente envolvidas nos massacres de 7 de outubro. A gente teve a resposta, na época,
das Nações Unidas, e ela veio mesmo como um direito de resposta, como um op-ed, como uma carta de opinião no Wall Street Journal. Vocês têm aí a manchete. Eles responderam dizendo que eles têm 13 mil empregados, não 12, né? Mas que eles têm quase 13 mil funcionários em Gaza, e que se 9 pessoas estiveram envolvidas nos massacres, isso era um percentual muito pequeno, 0,7%, 0,07%, perdão aqui pela estatística, 0,07% de todo o contingente. E diz que não dá para acreditar nessa questão de 1 a cada 3 funcionários homens, que era o que dizia o Wall Street Journal, serem membros do Hamas ou da Jihad Islâmica. Dos funcionários da UNRWA em Gaza serem membros do Hamas ou da Jihad Islâmica. Disseram que vários números eram mencionados por oficiais israelenses, mas que eles só poderiam endereçar alegações que vinham pelos canais oficiais na ONU. Esse foi o direito de resposta.